Muito bem, irmãos. Muito bem, mano. Nós estamos na continuação do estudo do Apocalipse e na última gravação, se não me foge a mente, eu falei sobre a primeira, o dote, a segunda sobre a noiva, e prometi de falar nessa terceira gravação sobre a ovelha, porque eu creio que Jesus não deixará a igreja passar pela grande tribulação. Estamos no livro do Apocalipse. E também como noiva do Cordeiro, Jesus pagou o dote pela noiva, já acompanharam, e agora Jesus se coloca como o pastor da ovelha. Nós somos ovelha do seu pasto. E para iniciar o nosso estudo, quero ser um pouco mais rápido. Isso também é um assunto mais curto e mais sucinto, não tem muito detalhe. Nós vamos para Deuteronômio, capítulo 27, e o versículo 17. Deuteronômio, capítulo 27 e o versículo 17. Deuteronômio, capítulo 27, 17. Uma coisa está errada aqui na minha descrição. Não tem nada com ovelha aqui. Eu acho que eu confundi o livro, que a hora vem na cabeça, eu penso que tem na cachilota. Mas vamos para então. Eu não queria começar pelo Salmo 23, mas vamos fazer um resumo primeiro. Daqui a pouco me vem o versículo na cabeça. Quando Deus mandou Moisés buscar o povo de Israel do Egito, dá uma simbologia de que Moisés era uma espécie de pastor. Quando nós vamos ler em João 10, o que Jesus disse ali? Eu sou o bom pastor. Vamos ler João 10. Eu confiei na minha cachilota e às vezes na hora, a minha mente vai para um outro canto. Mas vamos começar então no capítulo no Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 1. Diz assim: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Quando ele está dizendo isso aqui, ele está já dando uma referência ao anticristo, ao ladrão, ao salteador, aquele que não entrou pela porta de Jerusalém montado no jumentinho, mas ele vai entrar pelas nuvens, pelos ares, por cima. O Elon Musk, por exemplo, é o dono das comunicações. Quem tem a comunicação hoje nas mãos, por aí você já estou colocando um melzinho na boca de você. Quem tem a comunicação hoje na mão tem o mundo nas mãos. E só tem dois órgãos que estão dominando, e os dois estão brigando ferro a ferro para dominar o mundo. E tem países que é uma concorrência quase que diabólica
ou em outras palavras mais fina, mais acadêmica, é uma guerra fria, principalmente Rússia com os Estados Unidos, que sempre foi, agora a China tá entrando. Se lembra nesse dia atrás, quando o chamado Xi Jinping lá lançou um míssil, o mundo inteiro tremeu, porque quem lança um míssil daquela potência que pode rodear a Terra também tem armas nucleares, tem foguetes. Imagina que eles querem alcançar Marte. Por que alcançar Marte? O Elon Musk quer fabricar uma bateria que não precisa carregar, ela se carrega com a eletricidade da atmosfera, mas depois da atmosfera não tem mais esfera nenhuma, porque chega no vácuo. Mas quando chega no vácuo também ela descarrega menos, porque ela não faz força para vencer a atmosfera. Eu não vou falar de física aqui, porque eu não estou pregando sobre física. Mas quem é um pouco entendido ou quer pesquisar para entender. E agora que Jesus aqui está dizendo a verdade, na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta, Jesus entrou na porta de Jerusalém com um jumentinho, mas vai por outra parte, entende? Ele é sorrateiro, ele não quer mostrar a cara, ele pula o muro, ele é ladrão e salteador. E o ladrão não vem somente para matar, roubar ou destruir, mas Jesus disse: eu vim para que tenhas vida e vida com abundância. Então tem todas essas implicações escriturísticas ou teológicas, ou essas revelações que Deus precisa nos fazer através da palavra. E aí, meus irmãos, aí tem alguns pregadores que metem até o porrete no vizinho, né? O ladrão comum, aquele ladrão de caminha que abaixa 5 e levanta 6. É claro, tudo é ilustração, né? E aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Ele é educado. Apocalipse 3:20 diz que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrei na sua casa, serei com ele comigo. Então, aquele que entra pela porta tem uma simbologia também, que o anfitrião, ele abre a porta para o amigo, como lá em São João 15:16, né? O 14 ele diz assim: não vos tenho chamado de servo, mas de amigo. O anfitrião, que somos nós, vamos abrir a porta para o amigo, ou ele abre a porta para nós, vice-versa. Entende? O servo não pode entrar na casa do seu senhor, a não ser que seja convidado pelo seu senhor. Mas o amigo tem essa liberdade. Está entendendo como vai engrenando as coisas, ajustando a linha de pensamento, de raciocínio? Porque muitas vezes estou falando aqui e as pessoas viajam pela maionese e perdem a linha de raciocínio. Mas estou ajudando o irmão a acompanhar. Este o porteiro abre e ele entra. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. É quando Jesus veio nas nuvens dos céus buscar as ovelhas. Mas este porteiro é o símbolo de Eliezer, quando já preparou a noiva, e a noiva está ansiosa. E a porta é do coração. Liberar a vida, meu amor, eu entrego meu coração e a minha alma desapaixonada. É assim que a noiva se entrega ao noivo. E a este que é o Espírito Santo, né? A este
A este que é Jesus, o porteiro abre, que é o Espírito Santo, e as ovelhas ouvem a sua voz. É ter ouvido atento à voz do Espírito Santo. Deus disse para Elias: Elias, sai para fora. Elias era o símbolo da igreja, a igreja oculta que se esconde na caverna dos últimos dias, aquele irmão desanimado que diz: eu não vou fazer mais nada, esses pastores são tudo corruptos, essa gente não tem mais doutrina. Às vezes ele até lhe confunde uso e costume com doutrina, mas no fundo ele tem um pouco de razão. Nesses dias ligou um evangelista para mim: irmão José, ora por mim, irmão José, porque eu não tenho mais vez na minha igreja. Eu gosto de tocar meu acordeon, mas eu tocava aqueles hinos da harpa, Consegue Andei, o 187, né? E hoje não canto mais, botam um teleshow lá, não sei como é que é, um negócio de show, e até jogam luzes e fumaça, e aí aqueles corinhos roqueado, e balança para cá e balança para lá. Tem alguns que faz até aviãozinho, outros faz a trenzinho assim. Irmãos, isso, palma para Jesus, e tudo é uma inovação. Tudo isso não entra, irmão José, tudo isso não cai na minha cachilota. Então eu não vou mais na igreja, porque se é para mim me aborrecer lá na igreja, eu fico em casa. Enquanto ele estava falando assim para mim, eu estava me lembrando: Elias, sai para fora, Elias. Talvez estou falando com alguém que está nessa situação. Sabe o que aconteceu com Elias? Elias se escondeu, foi lá para a gruta, não fica no quarto. Se quer ficar no quarto, não fica com cara de piedade. Não é essa piedade que Deus quer. Deus quer uma piedade ativa, não uma piedade passiva. Piedade ativa, aquela que vai, que divulga bênção, seja um canal de bênção na vida das pessoas. Você acha que eu nunca passei por isso? Vou confessar para vocês que muitas e muitas vezes eu ia na igreja porque eu olhava para minha esposa, olhava para meus filhos. Eles não entendem. Às vezes as minhas crianças diziam: ô pai, que culto legal, né? Disse: minha filha, não tem culto legal. Tem culto ou emocional ou espiritual, mas fica no legal mesmo. Se você gostou, amém. Não feria a fé da minha, a inocência da minha filha, dos meus filhos. Aleluia. E lá está Elias escondido. Irmão, Deus é tão misericordioso que não precisa passar sobre a tua vida o que passou sobre Elias, mas se passar, é porque está incluído a misericórdia de Deus sobre você e sobre mim. Que Deus nos ajuda. Deus, irmãos, antes de falar com Elias, antes de dizer para Elias: o que fazes aí, Elias? Passa um terremoto que treme tudo. Agora imagine, irmãos, um terremoto, Elias dentro de uma gruta, vendo as pedras rolarem lá fora, e aquilo mexendo, ele pensando que aquilo é uma rocha que dava extremo abrigo, cair em cima da... Eu creio que ele se borrou-se todo.
terremoto só dá um susto, assim, como diz, acorda dormente, como falaram lá para Jonas. Passou o terremoto, eles, puxa, que susto. Mas isso não é Deus falando, não. Terremoto por aqui é costumeiro. Demora, começou um vento, um ventinho, parece que gostoso. Nossa, esse vento vai aumentando e é um furacão. E vai com toda a árvore, eles olham lá de dentro assustado. Eu vou ficar por aqui mesmo, lá fora a coisa tá pegando fogo, tá feio. Se eu escapei do terremoto, eu vou me aguentar por aqui. E não demora um barulho estranho, ele não sabe o que é. Eu não sei, irmão, isso não vem um dia atrás do outro, não. Quando ele está, assim aconteceu no Egito. Quando ele estava quase esquecendo uma praga, vinha outra. Deus fala no tempo certo e na hora certa. Talvez hoje Deus está me usando para falar contigo. Toma jeito. Ouve a voz do Senhor. Eu disse que ia ser rápido, parece que vai demorar um pouquinho. Falando sobre a ovelha. Tu és uma ovelhinha talvez machucada, que está lá no fundo da toca. Aquele irmão disse, olha irmão, não tenho mais vontade para nada, não dou mais meu dízimo, não dou mais nada. Eu vou vender meu acordeon. Não canto mais, minha mulher. Seu irmão, desculpa não, irmã minha sinceridade, eu falei para ele, estou falando para você agora. Mas se tocar, se a carapuça fica para ti. Se a palavra serve, use-a. Eu disse, irmão, quando eu vou na igreja, antes eu também era assim, bem radical e bem extremamente zeloso, como disse Elias. E quando eu cheguei lá irmãos, lá eu já falei aqui, a vez passada, lá em Cascavel, numa área tinha 16 igrejas. E eu fui numa igreja grande, mais ou menos 350 lugares, para mais. E a igreja estava tão cheia, e frequentemente aquela igreja estava cheia, bem no centro da cidade. E eles colocavam, como é que é, um telão lá na praça, né? Não sei como é que é o nome aquela televisão grande lá, vou falar um palavreado meu aqui. E todo mundo de longe, porque botava um som assim, que abrangia tudo, isso 10, o culto ia até 10 e meia da noite, ninguém reclamava por causa do som, não. Todo mundo estava na praça, porque lá o comércio, as lojas, assim na Avenida Brasil, era 2, 3 pistas que subia, 2, 3 pistas que descia, aquela praça grande no meio, aquelas calçadas grandes, largas, no mínimo era 3 metros de largura. Era um ambiente familiar. No centro passava aqueles carros devagarinho, tem lugares de estacionamento, playground para as crianças, negócio de jogar futebol, e tudo quanto é coisa que uma família precisava. Coisa de lanche, de pastel, você podia escolher o que comesse. E lá o pessoal sentava, bancos de sobra. Ou alguns levavam um banquinho de casa para ser mais confortável, até a mesinha, e ficava assistindo o culto lá fora. E despertou uma curiosidade em mim, e eu fui lá, eu fui mais cedo e procurei um cantinho lá, irmão José, ninguém sabe quem é, porque lá vem gente de todos os lugares, e era um culto assim meio participativo com os jovens, e começou a chegar jovens lá, irmão, de tudo quanto é jeito, vestido. Aquelas meninas com aquelas sainhas curtinhas, sabe a vestidura de adolescente, aí elas botam assim aquela meia assim, e aparece a metade do corpo assim, de todo jeito, aquelas meninas assim,
cabelo assim, vermelho, outro azul, outro metade para lá, e tudo emperequetada. Eu olhava assim, eu digo, oh, glória, oh, aleluia, Jesus. O irmão que é um conservador extremo, mas o pastor José tá desviadinho, certo? Lá na igreja dele é um caos. Não, não, sabe por que eu louvava a Deus? É porque eu estava entrando numa igreja. O pastor era um pastor jovem, nem usava terno e gravata, não. Era um estilo esportivo. Vou fazer bem curtinho para você não cansar. Onde é que aperta esse negócio aqui?